de cor numa Bíblia emprestada. Em setembro vão prender o sapateiro de Trancoso e a 18 desse mês, em 1541, Bandarra depõe no Santo Ofício e diz que as trovas eram louvores a Deus e a El Rei. A primeira trova do famoso caderno do Bandarra era uma que dizia: um grande leão se erguerá e dará grande bramido, seu brado será ouvido, a todos assombrará, correrá e morderá, causará muito grandes danos, grandes reis dos arianos a todos subjugará. Veja, este rei que aparecerá, que assombrará, que dominará, podia ser o rei Dom João III, como podia ser o Messias. Quer dizer, a trova é sujeita a esta múltipla interpretação. Bandarra abjurou, confessou as suas culpas e foi proibido de comentar passagens bíblicas, mas foi uma punição ligeira. A Inquisição parece ter compreendido que as suas trovas foram aproveitadas pelas expectativas dos cristãos novos. Há, no entanto, uma grande analogia entre o fenómeno messiânico e o sebastianismo. O padre António Vieira é, de facto, nos seus escritos, nomeadamente nas Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mundo, que mostra que há uma influência do messianismo judaico no seu próprio messianismo, não é? Nomeadamente no facto de ele acreditar num Messias temporal rei, por exemplo, não é? E também no retorno das 10 tribos perdidas como fator desencadeador da era messiânica, que era uma ideia judaica também. Manuel Bocarro Francês, um famoso médico, astrólogo, matemático e astrónomo do século XVII, que nasceu em Lisboa, no seio de uma família de cristãos novos judaizantes, vai conjugar a esperança messiânica com a figura do rei desejado. A principal obra messiânica de Manuel Bocarro Francês é a Anacefaliosis da Monarquia Lusitana. Trata-se de uma tetralogia, da qual apenas a primeira parte foi na totalidade impressa. Esta primeira parte intitula-se Estado Astrológico e é uma composição extensa, em verso heroico, que de início, parecendo ser uma composição de enaltecimento ao Filipe IV de Espanha, III de Portugal, portanto ao Filipe então governante de Portugal, parecendo ser uma composição de exaltamento desse rei, acaba por ter um sentido duplo, cifrado, em que aquilo que se apela no fundo e na verdade é a autonomia de Portugal do jugo de Castela. Mas o Estado Astrológico encerra um outro sentido, um sentido cifrado, velado, oculto, no qual aquilo a que se apelava era que, na verdade, Portugal se libertasse do jugo do rei castelhano. Todas as alusões que se faz no Estado Astrológico, inclusivamente na luta do português contra os mouros, significava a luta do português contra os castelhanos, porque os castelhanos em Portugal eram tidos como os mouros brancos. Curiosamente, este sentido cifrado começou a chegar aos ouvidos das autoridades vigentes, que logo que souberam desta segunda intenção do Estado Astrológico da Anacefaliosis, resolveram impedir a circulação da obra e, indo mais longe, foram até ao impressor recolher os exemplares. Só que nesse momento ficaram bastante chocados, porque na casa do impressor depararam-se com uma composição ainda mais ousada do Bocarro. Em 1626, em Roma, para onde fugira da Inquisição, conhece Galileu, que publica uma obra de Bocarro e o designa como o príncipe dos astrólogos do seu tempo. Tanto Bocarro como outro português, António de Montesinos, partilharam as suas ideias messiânicas com Menasser Ben Israel, o primeiro rabino português formado em Amsterdão. Portanto, António de Montesinos era um cristão novo, portanto, originário de Trás-os-Montes, de Vila Flor, e que viajou até a América do Sul e durante uma das suas viagens escutou de um índio já cristão que existia uma tribo índia na zona da atual Colômbia que seria de origem judaica, que falava hebraico inclusivamente. Mais tarde ele volta a essa zona e de facto ele diz no seu relato
isto é o que ele diz no seu manuscrito, que essas tribos de facto falavam hebraico e que tinham a confissão judaica. O mais interessante é que ele divulga este seu relato em Amsterdão, quando regressa a Amsterdão, numa altura em que nos próprios meios puritanos ingleses existia um interesse sobre o que é esta nova humanidade, o que são estes índios que nós vamos encontrar na América do Norte, inclusivamente porque existia o objetivo de os evangelizar. Portanto, ao mesmo tempo que ele divulga estas suas mensagens em Amsterdão acerca desses índios, também o pastor Thomas Thorogood, pensando na evangelização dos índios, se questiona se eles eram de facto judeus ou não. Porque se eles eram judeus, portanto a prática de evangelização teria que ser diferente. O Manasseh Ben Israel escreveu a Expressa de Israel, incorporando portanto, o texto de Montesinos, para responder propriamente ao John Dury. Portanto, o John Dury é um dos líderes dos puritanos ingleses que estava interessado em saber qual a importância, portanto, dos índios da América no contexto milionarista. Ou seja, sabiam de facto que eles uma das tribos de Israel. Eu acredito com fé completa na vinda do Messias e, embora ele demore toda uma eternidade, eu continuarei a acreditar na sua vinda. Portanto, isso faz parte do corpo do judaísmo. Sem esse princípio de fé, não existe a fé judaica. Portanto, é atual sempre. Na história sempre aparecem grupos e sectas de pessoas que dizem aquele é o Messias, porque estamos sempre à procura de melhorar a nossa situação. Mas o judaísmo não pede e não procura que seja alguém de fora a melhorar a nossa situação, mas nos pede a nós o cumprimento das nossas responsabilidades e que sejamos nós a melhorar.